Queridos radiovintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor, a qual nós falamos que iríamos trazer. E aqui está, que tem como título em nossa mensagem, os ladrões crucificados com Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 40 ao 42. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, Jesus Cristo morreu como um criminoso, com verdadeiros criminosos dos dois lados. Dois ladrões condenados à morte. Quando outras pessoas blasfemavam e zombavam de Jesus, esses ladrões também o insultaram. Lá em Mateus 27, 44 e outros versículos da palavra do Senhor que nos mostram as blasfêmias desses homens que estavam crucificados, dizendo coisas terríveis com o Senhor. Pois nós sabemos que o Senhor Jesus, por amor a cada um de nós, ele se entregou na cruz para que nós, irmãos, pudéssemos ter uma vida de paz, uma reconciliação com Deus, porque está escrito que todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus quando Adão e Eva cometeram o seu pecado no jardim do Éden. Então, por essa causa, o Senhor Jesus suportou tudo, porque diz a palavra de Deus, no momento da sua crucificação, o mesmo lhes lançaram em rosto também os salteadores com ele, que com eles foram crucificados. E desde aquele momento haviam trevas sobre a terra, até a hora nona. Cerca da hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo: glória a Deus, Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Irmãos, amigos, Jesus mostra o seu grande amor, se dedicou ao Pai em termos de nossa salvação, em benefício da humanidade, até a sua morte de cruz. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. A palavra de Deus nos diz que naquele momento o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em dois. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Aleluia! E saído dos sepulcros, depois da ressurreição, nosso Cristo permitiu que eles entrassem na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião que estava ali, os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto, as coisas que estavam acontecendo, e ficaram todos sem entender. Amados irmãos e amigos, glória a Deus. Assim está o mundo. O mundo não compreende o porquê que Jesus se entregou na cruz. Muitas pessoas olham para Jesus e têm dó, e não é para isso. Nós temos que olhar para Jesus e agradecer, nos tornarmos gratos pelo que ele fez para a nossa salvação. Em alguns momentos, durante as 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, a conversa dos ladrões mudou. Um continuou zombando do Senhor, mas o outro percebeu o erro, estes comentários, e o repreendeu e lhe disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aleluia. Queridos radiovintes, amigos, esta palavra é forte, é uma palavra que toca o nosso coração.
Nós não sabemos o nome deste ladrão, nem outros detalhes da sua vida, mas sabemos que chegou a reconhecer a inocência de Jesus, a sua posição no plano de Deus. Aleluia. Jesus seria o rei eterno. O ladrão arrependido queria participar desse reino. Aleluia. Isso mostra a pessoa que é ladrão, a pessoa que é assassino, a pessoa que tem qualquer tipo de crime que aos olhos das autoridades e de quem quer que seja, jamais será perdoado. Mas com o Senhor Jesus, quando o homem se arrepende, quando olha para Jesus pedindo socorro, o Senhor está ali pronto para defender, pronto, estendendo a sua mão. Pois depois dessas palavras do ladrão, a resposta de Jesus mudou o destino eterno desse homem. Jesus lhes respondeu, glória a Deus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43, aleluia. O ladrão não mereceu a salvação, e neste fato bem representa todos nós, pois não merecemos a vida eterna. Nos diz Romanos 3 e 23 que todos pecaram e ficamos nós destituídos da glória de Deus. Porém, o ladrão foi salvo por causa da sua fé, mediante a graça do Senhor, que é o único caminho para a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, a salvação chegou a este homem que aos olhos dos homens, na época dos que eram autoridades, estava condenado à morte, crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, como na verdade morreu, mas Jesus lhe deu a vida. Diz a palavra que Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando reconhecemos o problema do pecado que nos separa de Deus, percebemos que temos muito em comum com o ladrão que confessou sua fé em Jesus Cristo lá na cruz. Aleluia. Meus irmãos, há porém diferenças importantes, glória a Deus, entre nós e o ladrão na cruz. É importante observar essas diferenças para evitar o erro comum de procurar a salvação em exatamente os mesmos termos que observamos no caso desse ladrão. Os mesmos princípios básicos quanto à salvação pela fé mediante a graça são válidos para todos aqueles que confessam Jesus. Aleluia. Mas seria errado procurar ser salvo exatamente como ele foi. Considere algumas diferenças importantes. Observemos, portanto, nós não estamos morrendo numa cruz. Pessoas que falam de serem salvas da mesma maneira nunca querem repetir toda a experiência do ladrão. Ele foi crucificado. O segundo ponto é que Jesus não está fisicamente presente conosco. É o que nós observamos. Nós sabemos que ele está conosco pela nossa fé, pelo que nós conhecemos, mas ele não está fisicamente presente. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus perdoou os pecados de várias pessoas por simples declarações. Aleluia. Ao paralítico em Cafarnaum, por exemplo, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2 e 5. Aleluia. Quando uma mulher pecadora ungiu seus pés na casa de um fariseu, Jesus viu seu amor e disse: perdoados são os teus pecados. Lucas 7 e 48. Irmãos, glória a Deus. Esses casos servem para provar o poder divino de Jesus, como ele mesmo explicou lá em Mateus 9 e 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Grande poder é o Senhor Jesus. É a graça do Senhor introduzida em nossos corações quando nós acreditamos na sua palavra. Mas ninguém nos leva numa maca como ele ia, para a casa onde Jesus estava fisicamente presente, e não chegamos a tocar aos pés do Senhor.
Ele agia assim durante seu tempo aqui na terra, deixando os homens verem de primeira mão sua misericórdia e seu poder. Terceiro, que nós observamos também nessa situação desse ladrão ao lado do Senhor, nós vivemos depois da morte de Jesus. Talvez a mais importante das diferenças entre nós e o ladrão na cruz é o fato de estarmos em lados opostos da cruz. O ladrão procurou e recebeu a salvação antes da morte de Jesus. Nós procuramos a salvação depois da sua morte. Aleluia. Está aí uma grande diferença. Aleluia. Este fato faz uma diferença crítica. É um testamento que entra em vigor após a morte do testador, conforme Hebreus 9, 16 e 17, onde diz que o testamento só tem vigor depois da sua morte. Então o testamento de Jesus tomou efeito depois da sua morte. No nosso testamento que Jesus nos deu por meio dos apóstolos, aleluia, ele não exige um contato físico com ele, nem a morte na cruz. Ele revelou seus termos para nossa salvação quando falou da necessidade da fé, aleluia, da confissão, glória a Deus, do arrependimento, do batismo e da obediência do Evangelho em Marcos, capítulo 16, 16. Ele mandou pregar o Evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, está escrito: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Hebreus capítulo 5, versículo 9, tudo mostra a palavra de Deus que o homem tem que ter a fé. É necessário ter a fé, confissão e arrependimento para o batismo e daí sim a obediência ao Evangelho, para que possamos andar nesse caminho que é santo, é maravilhoso, que foi preparar um lugar lá no céu para nós e temos que andar nesse caminho. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. O ladrão não precisou ser batizado e nós não precisamos morrer numa cruz, mas para entrar e permanecer no reino de Cristo, precisamos demonstrar a nossa fé submissa e obediência ao Senhor que morreu na cruz para nos salvar. Amém, meu irmão, minha irmã? Então vamos agora estar ouvindo a palavra, vamos orar, pedir para que o Senhor venha abençoar cada dia mais a nossa convicção de fé. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui realizando esse trabalho, levando essa palavra, meu Pai querido, aleluia, aos nossos radioouvintes, nossos amigos. Ó Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu também dessa graça. E agora, Pai, não ouvindo o Senhor pessoalmente, não tocando no Senhor, como foi o caso de tantos outros, os registros bíblicos. Mas aqui estamos pedindo por fé, por mim e por todos aqueles que nos ouvem. Te peço e agradeço desde agora e para sempre. Amém.